Yes, I begin the record. You turn you host now. You host now, Professor. Okay, now I can do it. Let me see. I can share second desktop. Can you see my screen? Yes. Yes. Excellent. Okay, perfect. So you let me know when to get started. We can start at 6 or whenever you let me know we can do it. Let's wait 5 minutes. Sounds good. Okay. Dr. Zamora, are you from Guatemala? Yes, I am. Wow. Great. You speak Spanish too? Yes, hablo español. Bueno, yo soy porteño. Creo que pocos de acá saben. Doctor Pablo, yo soy argentino. ¿Así? Y me vi muy chico para Brasil. Para Brasil. Y yo hice mi vida acá con mi familia, pero que también no soy nativo de Brasil. Ah, qué bien, qué bien. Y usted vive a muchos años en United States, En los en Estados Unidos. Carolina del Norte, ¿no? En Carolina del Norte tengo aproximadamente ya 6 años y he estado aquí 12 años en los Estados Unidos. La mitad del tiempo aquí en Carolina. Wow. Sí. Grande, grande. ¿Usted vivió también en Japón? Viví en Japón un tiempo, sí. 5 Mira, años. qué bárbaro. En otro planeta. Otro planeta. Muy, muy interesante Japón. Y hay muchos japoneses en Brasil también, ¿no? Muchos. Y chinos también. Muchos chinos. Sí. Hola, Bernardo. Olá, ¿Cómo estás? como está? Bien, bien. Graças por aceptar. No, es un placer. Gracias por la invitación. ¿Qué hora es en Brasil? 7. Depende. Son las 7 también. Las 7 de Mi la hermana noche. es how do you say, is radiólogo ou radiologista em espanhol? ¿Cómo? Your brother, isn't he a radiologist also? My brother? Yes, exactly. Yes, he is. He's in Montefiore right now. He's gonna do radiology residency in Thomas Jefferson next year. Ah, okay. Yeah, Edgar. Yeah, he's my brother. So you let me know when I can start, Pablo, and my talk is about 30 minutes, more or less. Yeah, not too long. Let's go, Professor. Please.
You want me to start? Yes. Okay, great. You know, I was looking at the list of pediatric tumors that can occur in the supratentorial compartment, and I was counting the number of tumors. And when I got to 40, 45, I stopped counting because there's just too many of them, right? So we will not be able to talk about all of them naturally, but I would like to emphasize on these 5 different groups of tumors. And I will try to talk a little bit about some relatively distinctive features on imaging in some of them, but you're going to see that there is a lot of imaging overlap in some of these tumor types, and there's a lot of molecular testing now that drives the classification of tumors. And we're going to talk a little bit about the major changes of the WHO-CNS 2021 classification, perhaps in an overly simplistic way. So, Eso que me copiloto una vez. Sabía como. Igual que las frambuesas, se ve como guayaba. I'm hearing somebody. Is somebody asking a question or no? So one of the changes in the last WHO-CNS classification is that, you know, there is a lot more emphasis in incorporating molecular characterization for giving a more defining diagnosis for different tumor types. And the terminology, there's been changes in the terminology. We no longer talk about entities, but rather we talk about types. We don't talk about variants, but we talk about subtypes. We have sort of abandoned the anatomic modifiers, unless in those cases where there is a significant clinical utility, right? So for instance, we no longer say chordoid glioma of the third ventricle, right? And some terms that have historical associations, they remain, like medulloblastomas, for example. We know that medulloblasts don't exist, but taking the term medulloblastoma out of our lexicon would probably be very disruptive clinically and for research as well. The grading has been made closer to other non-CNS neoplasms. We are using now Arabic numerals, right, to try to decrease those typos between Roman numerals, numeral 1 or 2. You know, it's very easy to make a mistake there. So that's been made more in line with the non-CNS classifications. And there's been a shift towards grading neoplasms within the tumor types. So it used to be that before, for example, if we assign the name of anaplastic to a tumor, automatically that will be a grade 3, right? Regardless of whether it was a meningioma or an ependymoma or an astrocytoma. But now we don't use anaplastic anymore, and this is graded within tumor types. So that gives us a little bit more flexibility. And the other thing is that the grading is no longer restricted to being graded on a histological basis, right? So for example, now you can have astrocytomas that if they, for example, if they are third promoter mutations, or they have mutations in the CDKN genes, then those tumors will get automatically a grade 4, even if they don't have any microvascular proliferation or necrosis. Not otherwise specified means that we don't have the necessary molecular diagnostic information to give a diagnosis. So that's when you're going to hear NOS. Not elsewhere classified means that we do have enough histopathological and molecular information, but that tumor doesn't fit into a defined WHO-CNS category. So that may be a tumor that could be potentially an emerging entity or a new tumor type. So we have seen that adult and pediatric gliomas are clinically and biologically distinct. They behave differently. They have different prognosis. This is the group of pediatric diffuse low-grade gliomas, and the tumor types that you see here marked with an asterisk, those are new tumor types that have been introduced. And the precise classification will require molecular characterization, right? So there's going to be a lot of overlap on imaging, but what do we see on imaging that will favor a low-grade tumor? A low-grade infiltrative tumor is a tumor that will typically be bright on T2, it typically does not enhance, right? And remember that we are talking about infiltrating diffuse tumors, right? The pilocytic astrocytomas, that's a different type, that's a circumscribed tumor. The pilocytic astrocytomas, you know that they can show enhancement, right? But the diffuse low-grade gliomas, they typically do not enhance. If we have
diffusion or DTI, we know that there's not going to be restricted diffusion. If anything, they can have facilitated diffusion. That's another sign of a benign nature, because that means that the tumor is not really very cellular. And they grow slowly, as you can see here. This is a patient who had a Li-Fraumeni syndrome, and this patient was lost for 10 years, didn't come for follow-up. And you can see here on the flare, there is a small, very small lesion here on the left side, left basal ganglia, and then 10 years later, it just grew, right? But this is a pediatric diffuse low-grade glioma. There is no enhancement, right on T2. If you have perfusion, we know, we like using blood volume parameters, and it will be cold, right? There's not going to be increased perfusion for diffuse low-grade gliomas. Now, there's a caveat with this, because some tumors, even though they are low-grade, they can have areas of increased perfusion, like oligodendrogliomas are a good example of that. They can have areas of increased perfusion, even if they are low-grade. Some pilocytic astrocytomas sometimes can have areas of increased perfusion as well, despite being benign. One interesting new tumor type that was introduced now, it was already described earlier in 2016, but now it's been recognized as a distinct tumor type, is the so-called plenty or polymorphous low-grade neuroepithelial tumor of the young. There are not a lot of cases reported, so we don't know a lot about these tumors, but we know that they are cortical. We know that they are associated with early epilepsy. One of the characteristic features is that they often have this very thick, solid calcification, like you can see here. That's why they may have a T2 hypointense appearance. Most of them don't enhance, but they may have a slight enhancement. And they, again, as I mentioned, they are associated with seizures. These are benign tumors, and they're classified as grade 1. The high-grade gliomas. What about the high-grade gliomas? We've heard of the diffuse midline glioma H3 K27 alter since the previous classification. There are additional new entries on the last classification. And again, these are going to need the molecular classification. The diffuse midline glioma, typically seen in children and young adults, they have various different mutations that can happen in histone genes. These are tumors that have very poor survival. These are WHO grade 4 tumors, and they include the tumors that used to be classified, or the majority of the tumors that used to be named the diffuse intrinsic pontine gliomas, right? So the great majority of those are going to fall into this category, right? Very aggressive tumors, WHO grade 4, but they can also occur in the supratentorial compartment, and they tend to occur near the midline. Therefore, the name midline gliomas, right? You can see here in this patient on the flare sequence, you have this non-enhancing tumor that involves the thalamus bilaterally. So this is a diffuse midline glioma. And we no longer use the term glioblastoma in children, right? You can have a pediatric diffuse glioma, which could be grade 3 or grade 4. Features of aggressivity or malignity in diffuse high-grade gliomas are the presence of irregular peripheral enhancement, like you can see here, large amount of surrounding edema. If you have diffusion sequences, you will see that the enhancing components of these tumors oftentimes will show restricted diffusion. Now, these tumors can be hemorrhagic, and hemorrhage can sometimes show restricted diffusion. But when we're talking about high-grade gliomas, we're looking for restricted diffusion in the enhancing components as a radiological marker of increased cellularity. If you have perfusion, as you can see here in this patient with this very aggressive looking necrotic tumor in the corpus callosum, if you have perfusion, you will see that there is increased perfusion as well. How about the circumscribed astrophytic glioma? So you have your pilocytic astrocytoma. We all are pretty familiar with that. And there is a new entry here, which is the high-grade glioma with pilot features. The pilocytic astrocytomas, typical appearance that you all know in the posterior fossa with avidly enhancing nodule with a cyst, but they can also occur in the supratentorial compartment. Now, outside of the optic chiasm hypothalamus, it is rare to find them in the cerebral hemispheres, right? But they can occur. And again, they can have a cystic and solid appearance, but they can be completely solid as well.
here we have a pilocytic astrocytoma that occurred in the hypothalamus and optic apparatus. And you can see here in this child, very bright on the T2 sequence, encasing the ICAs, the carotids bilaterally, a very avid enhancement diffuse, right? So this is an optic pathway / hypothalamic glioma. On the right side, this is a different patient who has neurofibromatosis type 1. So that's another setting where we can see them. And the ones that are associated with neurofibromatosis type 1 tend to be tumors that are mostly anterior, right? They tend to be most commonly intraorbital, and most of them are going to be pilocytic astrocytomas. And enhancement is very variable. Some of them may enhance very avidly. Others, like this one, may show no enhancement, like in this case, right? And the hypothalamic tumors and optic apparatus tumors that are sporadic, they tend to be centered more in the optic chiasm and hypothalamus. So, and again, same thing here, because these are tumors that they have very sparse cellularity. They do not have restricted diffusion. So on the DWI trace sequence, you can see here that there's no restricted diffusion. I'm hearing some background noise, so if you guys could please mute yourselves, that'll be great. Por favor, quem tiver com a câmera ligada, aliás, o áudio desliga, está atrapalhando. Reinaldo, desliga o microfone. Thank you. Or Dr. Zamora. Thank you. There was some music there. So yeah, so restricted diffusion, because these are very, sparse, have sparse cellularity, so there's not going to be restricted diffusion. So I show you the DWI trace here, no restricted diffusion. This other patient, ADC map, there is facilitated diffusion, right? So it looks brighter than the parenchyma because this is a benign tumor. And why does that happen, right? So we know that if we put a molecule of water in a free environment where there is no restriction, then that molecule of water will diffuse freely in any direction randomly, right? But what happens in a biological environment is that you have a lot of cells and tissues, and you have organelles. So that confers some degree of restricted diffusion. So if you have tumors that are very cellular, because water diffuses mostly in the extracellular space, so very cellular tumors have very little extracellular space. So that's why you see restricted diffusion. And you see this restricted diffusion by, the ADC values being low, right? So in other words, ADC is going to look dark. And there's been plenty of studies about this, right, that have correlated the degree of cellularity of tumors with the ADC values. And you can see here on the left side, the higher the cellularity, the lower the ADC values, the minimum ADC value, or otherwise the darker the tumor is going to look on the ADC map. Here you see very aggressive cellular tumors like medulloblastomas, this round white circle, ATRTs on the left side, atypical teratoid rhabdoid tumors, as opposed to others that are benign like pilocytic astrocytomas. Now, because of that, so it's, there is some utility in ADC values helping us distinguish tumors that are highly aggressive, malignant, like medulloblastoma, ATRT, versus hemangioblastoma or pilocytic astrocytoma. So there's some utility in that, but we really cannot use it to distinguish within groups of malignant tumors, right? So we cannot really use it to distinguish between a medulloblastoma or an ATRT. So we have to use other parameters for that matter. So how about a pleomorphic xanthoastrocytoma? And you're going to see this recurring theme of tumors that are partially solid with an avid enhancing nodule and partially cystic. And with pleomorphic xanthoastrocytomas, one feature that has been described is that the nodule tends to abut the PL surface. And sometimes they might even have like a dural tail. So that's one of the features that has been described. However, it is not entirely specific. It is not always present. These are tumors that are, most of them are going to be grade 2, and some of them are grade 3. So, but usually there's little edema, right? Especially in those that are grade 2, there's little to no edema. And the same way as tumors that are, that occur in the cortex mostly or periphery, and they are slow growing, they can result in scalloping of the inner table because of that slow growth.
How about subependymal giant cell astrocytomas or SEGAs? We almost always see them in the setting of tuberous sclerosis complex. Every once in a while, we're going to find sporadic tumors, but some of those sporadic tumors may have mutations in the tuberous sclerosis genes. These are tumors that are benign tumors, grade 1. We know that they originate from subependymal nodules, right? So what typically happens is that you have a subependymal nodule that at some point will start growing and growing and growing and cause obstruction and symptoms of intracranial hypertension. And we don't know why, one nodule will decide to start growing and become a subependymal giant cell astrocytoma. These are tumors that enhance very avidly. They nearly always or almost always occur in the frontal horns of the lateral ventricles for reasons that are unknown, but they can happen anywhere along the ependyma of the lateral ventricles, and they can grow very fast if they hemorrhage, right? They can hemorrhage and grow acutely and cause obstruction. Now, astroblastomas are tumors that are somewhat have been controversial. They are interesting tumors. They have a variable biological behavior. Some of the tumors that have been described are benign, relatively benignish tumors. Some others are more aggressive, like this one that we have here. And these are tumors that tend to be fairly well circumscribed, like you can see here. Calcification, you can see this dark T2 focus within it is fairly common in these tumors. And here you can see that there is some degree of restricted diffusion. So they are rare. They tend to occur in children and young adults, and they don't have a specific grade assigned by the WHO classification. So there's still not enough information to assign a grade, but the ones that have been reported, the biological behavior has been quite variable. Now, let's move on and talk a little bit about this different group of neuronal and glioneuronal tumors. You see that there's one new entity here. There's a couple of new entities. One of them is this one here, the DGONC, or diffuse glioneuronal tumor. This is a provisional entity. The mixed glioneuronal tumor is another new entity that has been described. We're going to see an example of that later. And then the multinodular and vacuolating neuronal tumor, or MVNT, which we're going to see a little bit about that later as well. So let's talk about gangliogliomas. And then here you see that that same theme of a lesion that has an avidly enhancing nodule with a cyst, right? So that's a common presentation of ganglioglioma because these are tumors that are, most of them are benign, grade 1, they can be grade 2. Then there is no increased perfusion. The tumor looks cold here on perfusion. On the ADC, there's no evidence of increased, there's no evidence of restricted diffusion, right? If anything, there will be facilitated diffusion. Calcification is common, right? And mixed cystic and solid, like the case that I showed you, but these are tumors that can be completely solid. These are tumors that may enhance avidly, like the nodule that I showed you, or they can show no enhancement, right? And in fact, we've had cases of tumors, the gangliogliomas that can look completely like infiltrating gliomas, right? So it will be impossible in that case for you to make the diagnosis. And the other thing that happens with gangliogliomas is that they can be associated with cortical dysplasias. It's another thing that is commonly seen with these patients. And yet again, desmoplastic infantile tumors, another tumor that can present with large cysts and avidly enhancing nodules. And these tumors are also rare, associated with seizures. One clue here on imaging is that because these are tumors that are desmoplastic, and desmoplastic means that there is a lot of fibrous connecting tissue, right? And we know that the fibrous tissue doesn't have a lot of water. So as you all know, they are dark on the T2 sequences. So what you may see with the desmoplastic infantile tumors, you can see that sometimes they might have this dark appearance of the solid enhancing component may look dark on the T2 sequences. And that's because of that desmoplastic component. And they can be desmoplastic infantile gangliogliomas or astrocytomas. They are grade 1 tumors. The other clue that you may have is that these are tumors that usually happen in children that are less than 2 years of age, especially less than 1.5 years of age. But these dark
area on T2 of the solid component may be one hint. DNETs, or the decembroplastic neuroepithelial tumors, are very interesting tumors. They have a couple of relatively distinctive imaging appearances. They are benign grade 1 tumors associated with seizures. The majority of the times they happen in the medial temporal lobes, followed by frontal, parietal, and occipital. They can also be associated with cortical dysplasia. One of the imaging features that you can see is this sort of bubbly appearance, right? You have a lot of little cystic looking bubbles. That's one of the characteristic appearances. They typically don't enhance, but some of them may show enhancement and some of them may have calcification. And here we have another tumor that was DNET, a DNET, that looks a little bit more heterogeneous than the prior that I showed you. But you can see now that there is an enhancing nodule here. And it's been described that they can present this ring enhancement in some patients. And a couple of cases that we have here have this ring enhancement within the lesion that otherwise looks like a DNET. And the other imaging appearance that is somewhat suggestive of DNET is when you see this cortical tumor, they tend to be very bright on the T2 sequences, that they almost look cystic, right? But they are not really cystic tumors. And on the flare, they have this rim of hyperintensity. But you see here, they have a somewhat triangular shape. They look like a wedge, like a triangle, right? And this is a tumor that did not enhance. And this is a good segue to talk about mixed glioneuronal tumors. These are also very interesting tumors. These tumors were now recognized as a distinct tumor type in the last WHO CNS classification. And if you look back in the literature, you're going to find these tumors being described as septal DNETs, right? Because histologically, apparently they look very similar. So they were described as septal DNETs or glioneuronal tumors, not otherwise specified, but now it has been found that they have specific genetic mutation, and these are benign tumors. But, and similar to DNET, the one that I showed you earlier, the problem with these tumors is that they look very bright on T2, right? They almost look cystic. And we've had 3 cases of this. And all 3 cases initially, they came in with people thinking they were cysts, they were intraventricular cysts, but you can see that these are not cysts. And one of the features on the flare is that you can have this rim, this bright rim around the lesion. That's characteristic and has been described before. And if you have heavily T2-weighted sequences like CIS or Fiesta, then you can see they are very good to show that the tumor has a texture to it, right? And typically no enhancement, like in this case, but they may have a little bit of enhancement. Most of them are intraventricular, like the case that I showed you, but there's been cases that have been described within the corpus callosum and the periventricular white matter as well. So that's the MGT or mixed glioneuronal tumor. So it's not really a DNET, but it's a distinctive tumor type. Let's move on and talk about multinodular and vacuolating neuronal tumor, or MVNT. In the 2016 WHO CNS classification, this had been recognized as a sort of pattern of ganglion cell tumors, right? That's how it was described. It's not been very clear what the origin of this is. There's been some school of thought about this potentially being like a malformative tumor or malformative lesion, right? And the great majority of these that have been reported have been like incidentally discovered. A few of them have been associated with seizures, but now they have been recognized as a distinctive tumor type on the last WHO CNS classification, and they are classified as grade 1 tumors. And we're going to see this like cluster of sometimes they look like bubbles, cortical, subcortical, touching the cortex, and they kind of spread out like this. They typically do not have any significant mass effect. So that's the multinodular and vacuolating tumors. It used to be, we thought that this occurred only in the supratentorial compartment, but now we are seeing that we're finding these lesions in the cerebellum, posterior fossa as well, right? And something called multinodular and vacuolating posterior fossa lesions of unknown significance, or what people are terming
MV plus, right? So you can find them in the posterior fossa, and we think that they are probably the same type of lesion. So let's talk a little bit about ependymomas. And ependymomas are an interesting group because now they are classified according to a combination of histopathological features, molecular features, and anatomic site. People have found that they have distinct mutations, right? That would separate them, and they present in different groups, and they have different prognosis. And myxopapillary ependymoma, subependymoma, they are still there. They do not receive a molecular classification because the molecular classification has not shown to have any additional clinical significance. So the supratentorial ones, the great majority of them occur in children. If you look at all the ependymomas, intracranial ependymomas, about 40% of them are supratentorial. Half of them, of those that are supratentorial, occur within the hemispheres in the parenchyma. So, and the great majority of them in the supratentorial compartment will be this ZFTA, or previously called a relap positive, in about 70% of them, or they can be RELA negative, YAP1 fusion positive, which tends to occur in young children. The ones that occur in the posterior fossa, two different subtypes, the posterior fossa A, which occurs in younger patients, they has a poor prognosis, and the ones in older patients who have a better prognosis. And the ones that occur in the spine, typically in adults, they tend to have a better prognosis. And a fair number of those are going to be associated with neurofibromatosis type 2. So ependymomas, they are classically grade 2. They can be grade 3, or like in this case, which is a little bit more aggressive. Here you see a tumor that has cystic changes. It has hemorrhage. It has a good degree of surrounding edema. Calcification is common. Enhancement is variable. It's usually heterogeneous. And in this case, you have some areas of increased perfusion, as you can see here, this bright signal on the blood volume perfusion map. Embryonal tumors, with the exception of medulloblastoma. Embryonal tumors are predominantly supratentorial. And you can see here in this patient with a large ATRT, these are tumors that are very aggressive. They tend to present with necrosis, large, this bright signal on T1 because of hemorrhage. So hemorrhage is a common finding. In this patient, there's not a lot of enhancement, but you can see the vascularity here on the SWI sequence and the areas of hemorrhage. And look at the degree of restricted diffusion, very, very dark on the ADC, right? Because these are very dark tumors. And the hallmark is that these tumors have this SMARCB1 mutation, or the INI1 mutation, right, which is present in the great majority of them. Age is one characteristic. They tend to occur in children that are less than 3 years of age, but we've seen them later, even in teenagers sometimes, right? But they are tumors that tend to occur in younger children. And even though there is that hallmark of the SMARCB1 mutation, there's still different molecular subgroups within the ATRTs that confer some heterogeneity. We see tumors that have overexpression of MYC, for example. Those are the tumors that are going to be mostly supratentorial. Tumors that have overexpression of melanosomal genes are tumors that are mostly infratentorial. We have tumors that have overexpression of the sonic Hedgehog pathway. They can be infra or supratentorial. So even though they are all ATRTs, there are still molecular differences that sort of dictate where these tumors will happen. Embryonal tumors with multi-layer rosettes. These are another type of very aggressive tumors. These are grade 4 tumors associated with a very poor survival. And they tend to be fairly well circumscribed, right? So they may have little or no surrounding edema. Here you see a tumor here on the T2 sequence, kind of involving the brainstem going into the Meckel caves, temporal lobe on the right. There's not a lot of enhancement. And because they are very cellular and aggressive tumors, you can see them on the diffusion sequence, right? There's a lot of restricted diffusion, and they tend to present early on with subarachnoid seeding, unfortunately, as you can see in this case. These are tumors that commonly have calcification and hemorrhage. So let's end up talking a little bit about germ cell tumors. There's several of them. We're going to talk about teratomas a little bit and germinomas.
You know that teratomas come from multipotent stem cells. So that means that you're going to find tissues from ectoderm, mesoderm, and endoderm, right? So these are going to be tumors that are very heterogeneous. You have all sorts of different types of tissues. In this patient with a CT, you can see that there's areas that have calcification. There is different soft tissues within it. And here you can see that there is some fat density within it, right? So these are tumors that this will be a very good appearance for a teratoma. They tend to occur in the midline. If you have a newborn with a large, very heterogeneous looking mass, consider the possibility of teratoma. As you can see in this child with a lot of different tissues, there's cysts, there's different soft tissue within it. On the ultrasound, you can see areas of calcification with acoustic shadowing. So these will be good appearances for teratoma. How about germinoma? So germinomas are also tumors that are very cellular. So they show restricted diffusion. They can happen anywhere. This is a patient who had a tumor in the suprasellar region, in fundibulum. These are patients that can present with diabetes insipidus. And because of the cellularity, you can see that there is restricted diffusion. You can see it here in the T2 sequence. You can see the suprasellar region and also the basal ganglia. In some patients, they can present primarily in the basal ganglia, especially patients from Asian descent. And for some reason, those can be associated with atrophy of that side of the brain, right? And they tend to be fairly homogeneous and they enhance homogeneously. But one of the appearances that has been described is the presence of multiple little cysts within it, right? You can have this microcystic appearance and you should expect to see restricted diffusion. Now, the relatively good thing about these tumors is that if you have a pure germinoma, these are tumors that are very, very radiosensitive. So prognosis is pretty good with about 90% survival at 5 years if you're talking about a pure germinoma. So a few things that we can take home. So we talked a little bit about the last WHO CNS specification, and we've seen how it's just giving more emphasis into incorporating molecular characterization. We know that the grade is no longer confined to histology. We talked a little bit about the difference between diffuse and circumscribed gliomas. We talked a little bit about perfusion and diffusion. But remember, there's a good amount of imaging overlap, right? And the word is going to be by the pathologist and the molecular characterization. We looked at some new entities. We talked about the plenty, right, with the classification and cortical location. PXA, remember that, one of the descriptors is that the nodule is oftentimes avoiding the meninges, although not entirely specific. Remember that desmoplastic infantile tumors, some of them might be a little dark on T2 because of that fibrous content. We talked about different appearances of DNET. Remember that we saw a tumor that looked kind of bubbly, like soft bubbles. That triangular appearance with a rim that is hyperintense on flare is another characteristic appearance. Rarely you can see enhancement, and sometimes that can present in the form of a small ring. This has been described. The mixed glioneuronal tumor, remember that they can look cystic, so don't confuse it with a cyst. If you see a patient that has something that looks like a cyst within the ventricle, just make sure that it suppresses on flare, right? If it doesn't suppress on flare, it might be something else solid, because these tumors are very bright on T2. And we looked at ependymomas, how now you have different mutations, you can have different molecular subtypes, and that will dictate where the tumors occur and the population in which they develop. And that's all I have, and I thank you for your attention. Amazing profession. Thank you very much, Professor Zamora. Excellent. Excellent. Thank you, Paulo. Is the doctor pathologist gonna join in? Should I stop sharing, or what would you like me to do?
Doctor Zamora, voy a hacer una pregunta en español. ¿Ok? Sí, sí, claro. Mucha, se quedó bárbaro tu presentación, una gran clase para nosotros. Muchas gracias. Una pregunta que yo hago para mí y para todos acá es si usted conoce el papel de metilación como una forma de clasificación de los tumores, porque es algo que gana mucha fuerza y supera la clasificación molecular. Y usted tiene vivencia con la metilación también. Eh, ¿Cómo esta dialoga con la radiología? Bueno, methylation, bueno, es algo que no podemos nosotros ver por imagen, pero sí es ahora, juega un papel mucho más importante en la última clasificación de la WHO, la metilación. Yo personalmente no soy un experto en metilación, ¿verdad? Pero porque es algo que nosotros no podemos ver por imágenes, ¿no? Pero si tú eres patólogo, sí, Sí. sí, pues eso es algo que aparentemente está tomando mucho más importancia. Entonces tú sabes más de eso que nosotros los radiólogos, la metilación por del DNA, ¿no? Y todo eso va a ir, me imagino, va a ir evolucionando incluso más. Sí. Es algo que es grandioso y que es muy certero, porque con la metilación se puede hacer algo como clasificar y ser muy preciso. Entonces, es algo que está tomando cuenta de la neuropatología, de los tumores, de la oncología. Es el futuro El que futuro, sí, sí, sí. está ahí. Sí, es muy interesante. Yo creo que esto ha evolucionado tan rápido que yo pienso que la nueva iteración, la nueva clasificación va a traer muchos más cambios, ¿no? Y cada vez vamos a depender mucho más de toda esta nueva tecnología, ¿no? Y es sumamente interesante, pero parece que el, the number of tumors keeps growing and growing and growing, but it makes it more exciting, I think. Any question for Professor Zamora? Feel free for question. But if no have question, next talk, Professor Gunther. You are host now, Gunther. Okay, I'm gonna stop Sí. sharing so you can share your screen. Eu vou tentar. Como é que eu faço? Vou em More. Como é que eu faço aqui para apresentar? Agora, não, você já está como host já. Agora é só compartilhar a tela. Só compartilhar, né? É, Ah, já o transformei como host. uh, Fui rápido aqui, fui rápido. onde é que eu compartilho, né? Share screen. Ah, aqui. Show. Estão vendo? Não, né? Bem simples. Só colocar no modo apresentação. Pronto. Estão vendo agora? Perfeito. Todos vendo? Ok? Perfeito, amigo. Pronto. Então, vamos dar continuidade ao que o doutor Carlos Zamora colocou para nós. E eu vou, na verdade, ilustrar
as entidades, os vários casos que ele trouxe, do ponto de vista da patologia, com enfoque molecular, que se fala tanto hoje em dia, e também com alguns apontamentos da futura classificação do OMS. Então, nós temos atualmente em vigência a OMS 2016, em que ela engloba as características histológicas, a morfologia e o imunofenótipo, associadas às características moleculares, o genótipo da lesão. Então, isso já é o que nós fazemos hoje em dia. E esse gráfico, ele ficou muito famoso, ele é bastante empregado por todos nós, patologistas, e todos que trabalhamos com os tumores cerebrais, porque ele organiza essas ideias de juntar o fenótipo com o genótipo da lesão. Então, em 2016, a OMS trouxe essa novidade, em que nós, pela primeira vez, procurávamos características moleculares e, com elas, fazíamos a classificação das lesões. Então, nós olhávamos, quando falávamos de gliomas, o status do IDH, se havia ou não codeleção P19Q, assim como outras alterações genéticas, como a mutação no gene ATRX e mutações no gene P53. E, a partir daí, nós conseguimos classificar os nossos tumores em astrocitoma, oligodendroglioma, glioblastoma. Então, isso foi a grande novidade da OMS. Para ficar mais ilustrativo, nós temos aqui um caso clássico de astrocitoma, com a sua imagem histológica, onde nós temos, eu não sei se vocês conseguem ver a caneta, não, né? Deixa eu ver se eu consigo. Vocês conseguem ver a seta? Ou não? Sim, estamos vendo. Vocês conseguem ver a minha setinha do mouse, né? Então, nós temos um astrocitoma com todas as suas características histológicas, bem clássica. Então, nós vemos a hipercromasia, o pleomorfismo, as alterações nucleares características num astrocitoma difuso. E quando nós temos um astrocitoma anaplásico, esse grau de anaplasia é muito mais evidente, né? Vocês conseguem ver, as células ficam mais pleomórficas, anárquicas. Nós temos também a presença de atividade mitótica. Então, nós estaremos diante de um astrocitoma anaplásico. Assim como nós também temos a imagem clássica de um oligodendroglioma, a famosa chicken-wire, né? Tela de galinheiro, os vasos, eles ficam segurando essas células clássicas, né? Com aspecto de ovo frito. Então, e assim como as calcificações do oligodendroglioma, todas imagens clássicas. E a OMS 2016, ela reforça que, além da morfologia do histológico, ou seja, da cara da lesão, nós temos que observar entre essas características, em especial, nesse caso de oligodendroglioma, quando nós fazemos a imunistoquímica, vemos claramente a mutação IDH1, em que fica as células todas coradas em marrom, assim como o oligodendroglioma, ele tem outras características moleculares muito características, que é, por exemplo, a preservação do gene ATRX. Vejam que ele está marcando em preto, significa que não houve um silenciamento, que esse gene está funcionante, e é isso que se espera no oligodendroglioma, assim como nós não vemos marcações para P53, mostrando que não há mutações P53. Então, temos exatamente o exemplo do que a OMS 2016 nos coloca, né? É juntar, fazer o link da morfologia Estão perdendo seu áudio, Gunter. por exemplo, se ele tem as mutações BRAF, assim como, por exemplo, outros tumores que também vão ter esse refinamento molecular, como o chantrastrocitoma, o ganglioglioma e diversos outros. Então, olhem a infinidades de entidades que podem ter mutações BRAF, astrocitoma pilocítico, astrocitoma difuso e diversas outras entidades em que você encontra esse tipo de mutação. Então, os impacts eles vão
aprofundar. Essas pesquisas realizadas no mundo inteiro, elas vão refinar o genótipo e, com isso, agregar mais especificidade na classificação. Então, nós temos diversas publicações, como, por exemplo, trazendo os xanthostromas pleomórficos, também com mutações BRAF. E olha que interessante esse artigo, né? Só para vocês verem como fica muito claro quando a gente pesquisa por imunohistoquímica. Olha um tumor, um xanthostromas pleomórfico marcando BRAF, e aqui em cima, em C, quando ele não marca, né? Então, para a gente entender o que é que a nova classificação vai trazer, o que é que os impacts falam de uma maneira mais visível. Não basta dar um diagnóstico de astrostoma, xanthostromas pleomórfico, não basta dar um diagnóstico de astrostoma pilocítico. Nós temos que ir além com a característica molecular, com a sua identidade. E assim, além dessas características moleculares de BRAF, nós procuramos outras mutações que também vão definir essas entidades, como, por exemplo, as mutações relacionadas às vias da tirosina quinase, a MAP quinase. Então, olha que bonito também. Aqui nós temos, por exemplo, um caso de astrostoma pilocítico com marcação para fósforo S6. Vias, ou seja, procurando mutações da MAP quinase, mutações dentro dessas vias da tirosina quinase. E assim como na FOSMEC, né, mostrando, ó, quando tem essas mutações, fica corado em marrom por imunistoquímica. Aqui eu coloquei técnicas simples de imunistoquímica para que fique bem visível para todos que estão assistindo. Bem, e aí, então, caminhando para trazer novidades para essa noite de hoje, para aprofundar um pouco do ponto de vista da patologia, o que o Dr. Zamora nos colocou, eu vou pontuar para a gente os gliomas difusos pediátricos, né? O que virá na nova classificação de 2022, né? 2022, entre aspas, nós não temos certeza desta data. 21/22 pode ser que saia esse ano ainda. Então, os impacts, eles vão trazer para a gente o que será, como ficarão essas novas classificações. Eles vão refinar essas características genotípicas. O SEIS, ele faz uma abordagem de todas essas entidades e ele vai pontuar exatamente como vão ficar os gliomas difusos pediátricos, principalmente aqueles que nós ainda não conhecemos, que são os que não têm a mutação IDH e os que não têm mutações do gene Stona. Esses gliomas difusos, que são IDH tipo selvagem e H3 tipo selvagem, eles têm também uma ampla característica molecular e que virá na nova edição do OMS, nós falamos hoje em dia. Então, nós vamos procurar alterações MIB, vamos procurar alterações MIB-LE1, FG, FR1, a própria BRAF, como eu mostrei para vocês, dentre muitas outras características moleculares. Vendo que essas características moleculares, elas precisam ser investigadas porque são possíveis alvos terapêuticos, além de serem claras fontes de prognósticos e de informações de como esse tumor vai se comportar, como é a resposta terapêutica, qual o potencial de agressividade desses tumores. Então, o IMPACT 4 ele vai falar claramente dos gliomas difusos, principalmente os pediátricos, e exatamente esses que não têm a característica mais comum que a gente procura, que são as mutações IDH e as mutações do gene Stona. Então, para esses tumores, os gliomas difusos IDH selvagem, H3 tipo selvagem, eles que são muito comuns em crianças e adolescentes, eles são, por definição, grau 2 no OMS. E, por definição, esses tumores, quando em criança e em adolescente, que não tem mutação IDH, não tem mutação em Stona, eles vão ter essa assinatura molecular BRAF, FGFR, MIB, MIB-L1. E isso é muito interessante, porque quando esses gliomas difusos apresentam essas características moleculares em crianças ou adolescentes, eles têm um ótimo, excelente prognóstico. Esses tumores, eles demoram muito a recidivar, essas crianças têm uma ampla e longa sobrevida livre de doença, aliás, baixíssima mortalidade. Então, são prognósticos excelentes. Por isso, mais uma vez, para ficar claro, não adianta mais hoje nós dizermos apenas que aquela criança ela tem um astrostoma, por exemplo, difuso, grau 2 OMS, IDH tipo selvagem, ou seja, não mutou, sem mutações do gene Stona. A gente tem que ir além, porque se eu digo para o oncologista que esse glioma ele tem a característica
de mutações BRAF, por exemplo, eu estou dizendo que esse paciente tem um ótimo prognóstico, ele vai ter uma excelente sobrevida e o mais interessante, nós temos drogas anti-BRAF. Então, ele pode entrar em alguns protocolos de pesquisa para tratamento. E é por isso que o IMPACT 4, ele nos orienta a trabalhar com diagnósticos em camadas, em níveis. Então, o primeiro nível, nós teremos assim, esse diagnóstico integrado, em que a gente traria todas as informações clínicas, a radiologia. Na camada 2, né, no nível 2, seria essa característica histológica, a morfologia dele. No nível 3, nós diríamos qual é o grau. No nível 4, características moleculares. Então, é imprescindível, é isso que a nova OMS vai trazer, é isso que os IMPACTs nos falam. E aí eu trouxe para a gente entender a importância. Bem, e para pontuar, algumas entidades que foram ditas hoje, que são muito comuns, como tumores supratentoriais em crianças, eu vou trazer algumas imagens para ilustrar nossa aula de hoje. Então, primeiro, o famoso glioma difuso de linha média, um tumor praticamente letal, de péssimo prognóstico, que os IMPACTs também, eles amarram muito bem esse diagnóstico, eles nos dizem que, além de ser um glioma de alto, um glioma localizado em linha média, tem que ter a localização anatômica em topografias de linha média, núcleos da base, tálamo, nós temos, então, caracteristicamente, as mutações do gene da histona, especificamente H3K27M. Quando nós temos essa característica molecular, esses tumores são de péssimo prognóstico. E mesmo que você veja até uma cara branda, às vezes você acha que esse tumor ele não tem, por exemplo, atividade mitótica, necrose, proliferação vascular, mas ele tem a assinatura molecular. Isso, por si só, já configura um péssimo prognóstico, e essas crianças vão ter tumores que vão recidivar, o prognóstico é sombrio, com letalidade em menos de 18 meses. E ainda ilustrando algumas entidades trazidas à noite hoje, nós temos então o astrocitoma subependimário de células gigantes. Ele é uma imagem morfológica muito interessante, né? Porque, como o nome diz, são células gigantes, é um tumor que chama a atenção e, obviamente, a gente tem que fazer associação com esclerose tuberosa, né? A gente precisa da clínica para dar o diagnóstico desta entidade. Então, é belíssimo, né? Assim, do ponto de vista da morfologia dessas células, elas chamam a atenção porque elas são amplas, gigantes, com muito citoplasma, com núcleos enormes. Bem, continuando nas entidades que foram ditas hoje, trazendo novidades e apontamentos, nós lembramos isso, o xantoastrocitoma pleomórfico, com as mutações BRAF, nós temos que investigar nesses tumores. E aqui mais um exemplo que fica muito interessante, por imunistoquímica, para ficar mais fácil visualizarmos. Olha que beleza, quando você faz a imunistoquímica para BRAF, né, que é a VE1, ela marca muito, fica belamente, né, marcado aqui. Assim como você pode fazer uma outra marcação, que é mais conhecida nossa, CD34. Então, isso também mostrando que esse tumor tem uma assinatura molecular própria, tem uma característica própria. Bem, a gente também entra na família dos ependimomas, como o Dr. Zamora trouxe para a gente hoje, e os IMPACTs, eles também vão falar, eles vão passear pela mudança que os ependimomas sofreram. De uma maneira bem sucinta, quando a gente olha para os ependimomas, nós vemos claramente uma assinatura molecular. Quando a gente fala dos supratentoriais, que é o objetivo da nossa aula, nós lembramos da assinatura molecular das fusões gênicas que acontecem. Em especial, IAP1 e a fusão HeLa. Né? Então, essas fusões caracterizando os ependimomas supratentoriais e definindo o prognóstico, inclusive definindo também até tratamento, porque vai me permitir fazer um tratamento mais agressivo, né, em alguns casos. Então, para ficar mais claro, os ependimomas supratentoriais, eles podem ter essa característica molecular, fusões HeLa ou IAP. Isso vai definir esses dois grupos prognósticos. É muito assim, é interessante do ponto de vista prognóstico e também até mesmo epidemiológico. Sabe-se que os ependimomas supratentoriais e IAP, eles terminam incidindo mais em crianças mais jovens do que os HeLa e tendo um prognóstico um pouco melhor. Quando a gente vai para os ependimomas de fossa posterior, a gente também tem características moleculares muito interessantes.
elas foram muito bem estabelecidas, por isso que nós dialogávamos agora há pouco com o Dr. Zamora sobre o perfil de metilação desses tumores, e nós dividimos, então, IA e B, e o ependimoma de fossa posterior, se a gente chama ele de A, ele vai perder a expressão do gene da histona H3. Então, quando a gente fizer, por exemplo, a imunistoquímica, essas células tumorais, elas perderão, elas ficarão todas apagadas. Nós não veremos. E vai também caracterizar a epidemiologia e prognóstico. Esses tumores, eles vão incidir em crianças mais jovens, eles vão ter características anaplásicas muito mais expressas, marcantes, eles têm um pior prognóstico do que os fossas posterior B, também dito tipo adultos, e eles têm uma característica especial, além de perder a expressão do gene histona, eles vão ter um marco que é um ganho do cromossomo 1, do braço longo do cromossomo 1. Isso é o marcador de um péssimo prognóstico, para a gente entender como a assinatura molecular ela responde, então, né, por essas evidências de prognóstico, de epidemiologia. Bem, por fim, os ependimomas espinhais, eles também têm uma assinatura molecular diferente. Quando eles têm a amplificação do MYC, eles também vão ser tumores mais agressivos, mais anaplásicos, localizados mais em coluna torácica e cervical, e tendo, então, um pior prognóstico, fazendo disseminação leptomeníngea. Mais uma vez, característica molecular definida. E essa imagem é clássica, né, desse artigo, muito debatido nos últimos tempos, que faz esse resumo. Bem, eu até já apresentei esse caso, né, ficou muito famoso na literatura, um caso belíssimo, que ilustra o que é um ependimoma com assinatura molecular de péssimo prognóstico. Então, nós tínhamos um ependimoma supratentorial e ele se disseminou. Isso aqui, pelo PET scan, a gente pode ver os locais de metástase em mediastino, em suprarrenais, em região pélvica, inclusive metástase óssea. E aqui a cara Mira, dele... ¿cómo se verá, no? En ecografía. Oi? Aqui a cara dele morfológica, e é interessante porque esse tumor, como ele vai ter a fusão RELA, nós conseguimos pegar essa fusão por imunistoquímica. A imunistoquímica ela vai evidenciar, geralmente, a expressão de uma proteína. Então, se houve uma fusão gênica, se produz uma proteína aberrante, e por imunistoquímica a gente flagra, então, essa expressão. E a gente pode utilizar o L1-CAM, ou seja, por imunistoquímica a gente consegue ver uma fusão gênica. Isso é muito bom, porque nós não temos recursos, é uma grande dificuldade. Você não consegue fazer um sequenciamento gênico nos pacientes. É muito difícil o acesso, é muito caro. Então, por imunistoquímica, a gente consegue chegar a esse diagnóstico. Mais um outro caso, também de ependimoma anaplásico, também supratentorial, e olha só, assim, eu não vou me deter à morfologia, mas vocês conseguem ver o KM7, que é o índice de proliferação celular, mostrando elevada atividade mitótica. Eles não têm a mutação IDH, são IDH negativo. E, mais uma vez, ó, quando a gente faz um L1-CAM, que é a imunistoquímica que a gente usa para ver indiretamente a fusão RELA, marcando belíssimamente e a gente conseguindo chegar a esse diagnóstico. E, para quem nunca viu, é muito interessante, a gente fala dos ependimomas supratentoriais com a fusão IAP. Então, olha só, está um pouco desfocado, mas só para ilustrar a aula, né? Quando a gente faz uma técnica chamada FISH, nós, quando olhamos uma célula neoplásica, é esperado haver 2 pares de cromossomo. Então, de uma maneira bem sucinta de explicar, é esperado, então, que nós vimos, então, 2 imagens, né, pontuais. Quando digamos assim, um gene está preservado, ele está bem pertinho. Então, o sinal verde e vermelho, eles estão bem pertinhos. É por isso que você vê o sinal amarelo. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver. Quando há fusão, há uma desorganização, embora venha o nome fusão, e você perde essa característica, então o pontinho amarelo some. É por isso que, por exemplo, aqui, você tem, digamos, um local em que o material genético está preservado, e por conta de haver a fusão, quebrou, né? E aí perde o sinalzinho amarelo, porque ele se afasta. Deu para entender? Ou para ilustrar também o que é uma fusão IAP, né? Bem,
Ainda mais algumas entidades, para vocês verem o que nós vemos patologistas. Então, nós estamos diante de um subependimoma. O patologista bate o olho e sabe, porque ele vê esse aglomerado de núcleos ependimários com uma matriz fibrilar, formando, então, esses aglomerados. Então, é bem ilustrativo, um subependimoma. O DINET também é um tumor muito legal, porque ele vai formando pequenos blocos, pequenos nódulos, é um tumor bem superficial, como o doutor Zamora mostrou, né? Então, um desenho esquemático, né? Mostrando como ele vai formando assim, ó, pequenos nódulos, pequenas bolotas, né? Que vão cobrindo toda a superfície do lobo. E como fica também uma ressecção, a peça cirúrgica, né? Vocês veem que essa área é mais escura, não sei se vocês conseguem ver, ó, pronto, aqui, por exemplo, seria a área tumoral. E a histologia dele é belíssima. Nós vemos, então, um mar mixoide, ou de mucina, e os neurônios boiando, ó, eles ficam literalmente boiando nos lagos mucinosos. É belíssimo. Quando a gente vê isso. Bem, continuando, nós temos, então, um ganglioglioma, e a gente vê a imagem também bem característica, lesões mais superficiais, sólido-císticas. E para nós, o que nós buscamos na morfologia é os dois componentes, gânglio e glioma. Esses tumores também vão ter assinatura molecular diferente com o BRAF. Coloquei para ilustrar, então olha só como fica a parte mais gangliônica, né? Entrelaçada, emaranhada com a parte mais glio. E você consegue também, por marcadores imunistoquímicos, ver qual é o componente gânglio, qual é o componente glio. Consegue ver. Então, se você fizer um PGP 9.5, vai marcar o componente gânglio. Se você fizer um GFAP, marca o componente glio. E aí fica muito bonito, só para a gente entender. Bem, os tumores infantis desmoplásicos, eles formam essas verdadeiras aberrações, né? Cistificações no parênquima cerebral. Mas a imagem deles também é muito interessante. Como o próprio termo diz, desmoplásico, né? Altera uma colagenização. Então, para vocês verem que beleza, células neoplásicas nesse mar de colágeno, a gente faz algumas colorações especiais, reticulina ou maçom, e destaca essa trama colagênica. E aí nós temos ainda outros tumores. Deixa eu só... Opa. O tumor glioneural... Vou voltar aqui a espelhar, desculpa. O tumor glioneural papilar, uma entidade assim descrita mais recentemente, em que fica essas verdadeiras papilas, né? Fica muito bonito. Então, é um tumor que forma, é um glioneural papilar, também muito associado à epilepsia. E temos, então, o tumor glioneural leptomeningio, em que ele vai recobrindo, tapeteando mesmo as meninges, olhem o córtex cerebral e olhem as células neoplásicas, literalmente se disseminando sobre a leptomeninge. Ele vai tapeteando toda a meninge. É bem clássico, né? Ele também tem uma assinatura molecular própria, a nova OMS vai destacar isso, já traz isso para a gente, né? Principalmente com as alterações das vias MAP-kinase e da fusão BRAF. Isso é uma característica desse tumor. O estroblastoma também é um outro tumor que, apesar de superficial, ele tem uma característica morfológica muito interessante, ele pode formar papilas ou mesmo rosetas, pseudo-rosetas, e a gente pode fazer imunistoquímica, ele marca GFAP, marca EMA, marcação dita dot-like, mas o que vai chama a atenção é quando ele faz essas alterações genéticas MN1. Quando acontece essa alteração, esses tumores eles também se comportam de uma maneira diferente. Esses pacientes têm tumores grandes, hemisféricos, são pacientes mais jovens. Então, essa característica molecular também vai definir a entidade. Bem, teratoide rabidoide, atípico. O doutor Carlos Zamora mostrou para a gente. Essa cara dele é muito interessante. Esse é o aspecto rabidoide, né? Que fica esse citoplasma bem róseo, um róseo brilhante. E ele tem uma assinatura molecular clássica. Ele negativa o INI1, ele apaga. Vejam que o que está marcando aqui são vasos sanguíneos que passam no meio do tumor, que servem até de um controle interno para a gente ver o que é tumor, que perdeu, que apagou, e o que é vaso sanguíneo, que preserva normalmente. Então, ele tem uma clara assinatura molecular muito interessante, o patologista procura. Bem, a gente entra na parte final.
os tumores embrionários, né, antigamente chamados de PNET, hoje nós não chamamos mais assim, nós damos um destaque morfológico seguido da sua característica molecular. Então, eles são tumores, antigamente dito PNETs, mas quase todos guardam uma característica molecular muito, muito interessante, a amplificação do cromossomo 19. Então, hoje a gente descreve dessa forma, tumor embrionário com, por exemplo, abundante neuropil e rosetas verdadeiras. Então, olha que realmente isso são rosetas verdadeiras, fica muito bonito, né? Uma roseta, porque ela está ao redor de um canal. E também tem uma novidade muito interessante. Olhem aqui essa foto vocês vão ver que por imunistoquímica a gente tem um marcador que marca muito bem qualquer tipo de tumor embrionário. É o LIN28A. Qualquer tumor embrionário, seja esse formador de rosetas verdadeiras, rosetas multicamadas, até o próprio teratoide rabidoide atípico, todos vão marcar LIN28A por imunistoquímica. Então, isso é muito bom para nós. E olha o que eu falei, todos esses tumores embrionários, antigamente de PNETs, eles vão guardar essa característica. Então, mais uma vez, uma imagem de Fish, como eu falei, de uma maneira bem sucinta, cada célula, 2 pares de cromossomos, então era para vermos apenas 2 sinais, um verde, um vermelho, um verde, um vermelho. Está amplificado, então tem centenas de sinais vermelhos, está amplificado, né? Então é um marcador molecular dos antigamente dito PNETs. Da mesma forma, esses tumores, né, embrionários são descritos dessa forma, existe rosetas multicamadas, e é muito interessante porque são multicamadas de rosetas, como o nome diz, mas, mais uma vez, eu quero destacar o LIN28A. Então, um marcador que serve para todos esses tumores embrionários, isso é algo muito interessante. E olha como fica bonito por imunistoquímica. Aqui é um formador de rosetas verdadeiras e abundante neuropil, e olha como marca LIN28. Assim como um ependimoblastoma, que também é um tipo de tumor embrionário, né, antigamente dito PNET, marcando o LIN28. Aqui, assim como na letra E, um rabidoide teratoide atípico marcando o LIN28. Para a gente comparar, por exemplo, F não é um embrionário, é um ependimoma anaplásico, que também forma rosetas, não marcou LIN28. Então, um marcador excelente para nós. E aí, belíssimamente, mais um caso, né, marcando o LIN28, para vocês verem como fica bonita essa marcação, como a gente consegue dizer que são embrionários de uma maneira muito fácil. Ok. E aqui mostrando, por fim, como ele marca no rabidoide teratoide atípico. Então, ele marca em todos os embrionários. Aí aqui só mais outro exemplo. Bem, pontuando, parte final da minha apresentação, algumas novas entidades para a gente entender que virão. Só pontuando, vão vir muitas novidades, mas essas são bem interessantes. Primeiro, o glioma difuso H3, 3G34 mutante. O que é isso? É um glioma difuso, um paciente jovem, adultos jovens, ele tem uma localização hemisférica cerebral, ele tem uma morfologia anaplásica, um tumor feio, mas ele tem uma característica morfológica mais interessante ainda. Dentro da sua anaplasia, ele faz componentes PNETs, né? Antigamente ditos PNETs. Então, dentro de um glioma anaplásico, você vai ter um componente de um tumor embrionário. E é interessante porque quando isso acontece, quando a gente investiga esse tumor, ele não tem nada a ver com os outros gliomas, ele não tem nada a ver com as características moleculares convencionais. Ele vai ter essa característica. Ele vai mutar o gene histona, não qualquer local do gene histona, mas especificamente na porção 34. Ok? Então, isso marca uma nova entidade. E nós tivemos um caso, eu e o Dr. Helder, recentemente, a gente conseguiu fazer a caracterização molecular por sequenciamento. Muito bonito o caso. Bem, temos ainda, não é bem outra entidade, mas é algo que vai ser muito bem falado na próxima OMS, que são os astrostomas de alto grau com características piloide. O que é isso? Você encontra um tumor que é uma mistura de astrostoma anaplásico, mas eles têm área de astrostoma pilocítico. E você fica, será que era um pilocítico que malignizou? Muitas vezes a gente fica nessa dúvida, será que é só um pilocítico do mal? Não. Quando você vê essa situação e você consegue fazer a assinatura genética de procurar as mutações da via da tirosina quinase, você pode estar diante dessa entidade, astrostoma de alto grau, com características piloides, e eles vão guardar essas alterações das vias da tirosina quinase, em especial as mutações BRAFs, ou seja, potencial de tratamento. Certo? Os tumores mixoides glioneurais, eles lembram, como o doutor
Zamora falou na apresentação dele, é muito característico de um ginete localizado ali em septo pelúcido, porém, a morfologia é idêntica. Tem aqueles neurônios boiando, porém ele tem uma assinatura molecular totalmente diferente, né? Ele vai alterar os genes do PDGFRA. Então, isso também é um marco molecular diferente, um possível alvo terapêutico, ele é totalmente diferente de um DINET. Olha só, você está vendo o mesmo tumor, a mesma morfologia, mas eles têm assinaturas moleculares totalmente diferentes. Temos também, então, o tumor neuroepitelial de baixo grau do jovem, também um tumor diferente, uma nova entidade, lembra um pouco o oligodendroglioma, morfologicamente, você pode jurar até que é um oligodendroglioma, mas ele tem uma característica molecular diferente, mais uma vez, tirosina quinase, MAP quinase, BRAF, e para nós, patologistas, ele ainda faz uma marcação com CD34, fica belíssimo por imunohistoquímica. E esse tumor está sendo bem badalado, nova entidade, tumor neuronal vacuolizante multinodular, muito interessante, ele vai formando nódulos mesmo, coalescentes, né? Ele é multinodular, faz vacuolizações, é altamente associado à epilepsia, também é uma nova entidade descrita. Para quem trabalha com epilepsia, eu trabalho com cirurgias de epilepsia, eventualmente a gente vê, não consegue dizer o que é, talvez libere esse diagnóstico até como outra coisa, mas se nós revisarmos os diagnósticos que nós já demos, a gente vai encontrar essa nova entidade. Neuroblastoma também tem uma característica molecular, FOXR2, muito interessante. Esses neuroblastomas, eles também se comportam diferentemente. Bem, e por fim, um nome muito grande é os tumores do sistema nervoso central associados com BICOR. Não sei se vocês já ouviram falar, os radiologistas que fazem partes moles devem ter ouvido falar. Então, a gente vê muitas alterações de BICOR em alguns sarcomas, e a gente está encontrando isso no sistema nervoso central, espécies de gliomas que fazem essas alterações. Isso também é uma novidade que o MS vai trazer. Ufa, desculpem, é muita informação. Espero ter trazido assim, alguma novidade para vocês. Obrigado. Excelente. Excelente, Gunter. Maravilhoso aí a apresentação. Lembrar que essas aulas não estão gravadas, não estão no canal do Neuroclube, né? Por favor, pessoal, quem tiver inscrito ainda, se inscreva. E só agradecer ao Dr. Zamora, né? E o Gunter aí pela excelente aula, viu? Maravilha. Se alguém tiver any question for Dr. Zamora or Dr. Gunter, feel free. Excelente. Amazing talk. Você tem a imagem daquele caso lá com o Dr. Helder? Temos todo documentado esse caso. A gente pode combinar de apresentar. É muito interessante. Pode combinar para você apresentar. Eu tenho até uma aula no Colégio Brasileiro, até ver se eu conseguir as imagens para eu apresentar, sabe? Renê, você quer falar alguma coisa, meu amigo? Eu ia aproveitar e perguntar ao Dr. Zamora. Dr. Zamora, una pregunta. ¿Cómo hace con la clasificación molecular en tu institución, en la Universidad de Carolina do Norte? ¿Usted secuencian, hacen el secuenciamiento genético de todos los tumores o cómo hacen? Porque acá es algo muy difícil, no hay recursos y no conseguimos hacer la clasificación molecular en Brasil. Es muy desgastante, no hay quien pague, el gobierno no paga. Entonces, creo que es muy diferente, muy distinto. Sí, generalmente sí le hacemos la clasificación molecular a todos los tumores en general, pero digamos algunos tumores que son muy raros, aquí no tenemos los reactivos porque no podemos tener los reactivos por mucho tiempo.
Entonces, eso los mandamos a alguna otra institución y ellos pues hacen los ensayos, los estudios allá y mandan los resultados. No todo se hace aquí. Usamos a veces otras instituciones que tal vez tienen experiencia con casos, digamos, St. Jude's Research Hospital, por ejemplo, que tienen más tumores cerebrales en una institución. Sí. Dependiendo de la especialización de cada institución, a veces enviamos a otros lugares. Pero sí se tiende a tratar de hacer un perfil molecular de cada tumor que se reseca. Bueno, gracias. Bom, pessoal, se não tiver mais nenhuma pergunta, Renê, você quer comentar? Não, ótimas apresentações, né? Como sempre, alto nível, né? E só estava muito bom tudo. Né? Bastante caso, o Guinter também, o Zamora, muito bom esse caso. É uma ótima apresentação. Então, vamos encerrar a sessão, agradecer. Thank you, Professor Zamora. Thank you very much to join us tonight. It was great seeing you. Have a good week. Né? You too. You take care and have a good night. Thank you very much. Goodbye, everyone. Bye. Thank you. Thank you. Thank you, Gunther. Good. Todo mundo, thank you everybody to join us tonight. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor Pablo, pelo Valeu, convite. amigo. Foi excelente, viu? Muito bom. Eu vou pedir umas imagens aí para eu apresentar. Claro, claro. Para mim é uma forma de revisar, porque são dezenas de novas entidades, vai vir um boom novo aí, e a gente fica parado no tempo. De repente monta um livro aí correlacionando, né, as imagens com o perfil genético. Né, Renê? Tu tem, como é que está no Porto Alegre, Renê? Essa parte aí do perfil genético, tá? Não, tem feito algumas coisas, né? Imunistoquímica, mas o perfil genético realmente é mais complicado, né? Alguns pacientes convênios a gente manda para fora do Brasil, né? Eles mandam para onde? É absurdamente caro, né? Assim, a gente conseguir sequenciar, investigar, é algo, mesmo que seja de uma pessoa com muitas boas condições, é difícil. Eu fui sequenciar recentemente um